Radicais Vide, 25 células e 200 irmãos entre nós. Glória a Deus. Vamos voltar para o propósito da lei. Olha para cá. Você tem meia hora com você aqui, você presta atenção, sim ou não? Você desligou seu celular já, sim ou não? Então desliga, coloca no modo avião, faz alguma coisa para você não perder o fio da meada. Então veja, só tem duas maneiras. Quantas maneiras? Só tem duas maneiras de você se relacionar com Deus. Ou você se relaciona com Deus por meio da lei, diga lei, ou por meio da... A lei é toda tentativa humana de agradar a Deus. A lei é tudo aquilo que eu posso fazer para me achegar até Deus. Mas a graça é tudo aquilo que Deus já fez por meio de Cristo para chegar até mim. Na lei eu preciso me esforçar muito para conseguir uma bênção. Na graça eu sei que eu já fui abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Na lei eu me esforço demais, porque senão eu não vou cair debaixo de maldição. Na graça eu sei que Cristo já levou toda a maldição na cruz do Calvário. Você precisa ser mais pentecostal. Na lei eu me esforço demais para prosperar, porque eu acho que a prosperidade da minha vida depende do quanto que eu vou ralar. Na graça eu já me coloco na posição de próspero. Eu já me coloco na posição de que eu já fui enriquecido. Ele se fez pobre para que eu fosse feito rico. Essa é o favor merecido de Deus. Na lei, como eu não consigo cumprir a lei, e você mesmo já levantou a mão e já confessou que um momento você não amou a Deus, você desagradou. Na lei, vira e mexe, eu acho que Deus está irado comigo. Teve um dia, essa semana, eu vi um post no Facebook, eu até comentei com os irmãos, que o cara estava falando, ele falou assim, eu não vou para a igreja, porque eu sou sincero, porque eu sei o tanto que eu estou devendo para Deus. Olha só que mentalidade da lei, porque quem vive pelos erros e acertos, ele sabe que ele está devendo para Deus. Mas nós não somos esse povo. Nós somos o povo de Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Na lei é uma permanente sensação de que eu estou devendo. E quem está devendo quer fazer o que, Gabriel? Se afastar. Fica devendo para alguém. Tromba ele na rua para você ver. Oh, meu Deus do céu. Então veja, quem está devendo, ele vê os irmãos da célula, ele já sente dívida. Ele fala, ai meu Deus, o irmão da célula vai me cobrar que eu faltei, meu Senhor. Ai, nossa, meu Deus, eu sou tão impuro, mas aqueles irmãos são tão santos. Quem sabe que é amado de Deus, sempre quer se aproximar. Está entendendo como tem muita lei na sua vida ainda? Porque quando você peca, às vezes você não quer estar com os irmãos, mas isso significa que você ainda está debaixo da lei. Mas nessa noite o Senhor vai trazer clareza no teu espírito, vai trazer revelação no teu coração, porque eu tenho uma boa notícia para você. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quem sabe que é amado, independente dos erros e acertos, quer sempre se aproximar. Quer sempre estar perto. Mas Mateus, se a lei não me produz santidade na minha vida, se a lei não me afasta do pecado, se a lei não me faz ser aceito diante de Deus, qual que é o propósito da lei? Qual que é o propósito? Qual que é o propósito? O apóstolo Paulo era tão perseguido que a galera achava que ele era contra a lei. Olha o que diz aí o versículo 27, que já era para estar projetado, Atos 21, 27. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo, o agarraram, gritando, israelitas, socorro, este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo. Contra o quê, meus irmãos? Não, o próximo, avança filha. Contra quem? Contra a lei. Então o que os caras estavam falando? Que Paulo era contra o quê? Mas veja, o apóstolo Paulo em nenhum momento é contra a lei. Os irmãos acham que essa pregação nossa de falar sai da lei, vai levar os irmãos para descambar no pecado. Não, tem que ensinar que não pode, não pode, não pode, na casa de Deus não pode, na casa de Deus... Não adianta nada, não adianta nada. Quantas vezes já saí do discipulado e falei, você não pode falar com tal mina. Era a mesma coisa que falar assim, fala pra caramba. Porque o cara que recebe o não pode, o que ele faz? Ele vira as costas para você e já começa um negócio assim, fala. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não pode tomar bebida alcoólica e nem fumar. É a mesma coisa que falar para você, sai daqui e vai para o bar. Alguém está entendendo o que eu estou falando?
Sabe por quê? Porque tem algo em você que é a sua carne, que ela ainda está endemoniada. E não tem como, não vai se converter. É por isso que você vai ter que morrer para receber um novo corpo glorificado. Porque a carne sempre vai querer o que você falar que não pode. Por isso que os caras acusavam Paulo, falavam, não, tem que falar para os irmãos que não pode, tem que falar para os irmãos que não pode transar, tem que falar para os irmãos que não pode fumar maconha. Se eu chegar aqui e falar isso para você, vai virar tudo maconheiro na semana que vem, porque a lei leva para o pecado, a lei é a força do pecado. Olha para cá, mas se eu contar para você que tem um Deus que te ama, se eu vim aqui contar para você que tem algo mais prazeroso que um cigarro, que qualquer merda que tem, você vai sair daqui apaixonado por Jesus. E vai ser uma consequência de resposta. Eu sei que eu sou amado, por isso eu sei que eu não preciso de fornicação. Eu sei que eu sou amado e que eu sou aceito, por isso que eu não preciso entregar as minhas emoções e a minha alma para qualquer um que está por aí. Eu sei que eu sou amado, por isso que eu não preciso me lambuzar com os prazeres desse mundo. Mas os caras acusavam. Mas veja, a lei, meus irmãos, ela não é ruim. Olha o que diz Romanos 7:12. Romanos 7:12. Por conseguinte, a lei é o quê? A lei é boa, a lei é santa. Continua. E o mandamento, santo e justo e bom. Mas qual que é o problema da lei então? O problema não está na lei, filho. O problema está em você. Porque desde que Adão pecou, a raça humana corrompeu de tal maneira que agora toda vez que você ouve uma lei, você quer quebrar. Então veja, a lei ela só fala de coisas boas. Não dirás falso testemunho, por exemplo. É um dos mandamentos, sim ou não, meus irmãos? Isso é bom ou é ruim? É bom. Se você sair mentindo por aí, você vai ter que aguentar diversos pesos na sua vida. A lei fala para você assim, não matarás. Por quê? Porque a lei é boa e matar é o quê? É do diabo, matar é ruim. A lei fala, amarás o Senhor de todo o teu Deus. A irmã perguntou aqui, né? Como que faz para amar a Deus? Viva pela lei e tente. Amarás a Deus. Então, é bom amar, é bom. Não adulterarás, não trairás. É bom. Mas o problema é que quando a lei entra em contato com você, você não tem o poder de cumprir. Porque a sua carne já foi enfraquecida. A Bíblia diz que Deus condenou o pecado na carne. Então não tem como. Carne mais lei é igual pecado. Carne mais lei vai dar no pecado. O problema não está na lei, o problema está em você. Diga para o seu irmão, o problema... Estou brincando. Na verdade o problema está em você, mas existe uma solução que você já recebeu, que é Cristo. Então, para que Deus deu a lei? Fica claro. A lei foi dada só com uma finalidade então. Para mostrar para o homem que ele não ia conseguir. Deus então deu a lei, Gegé, para ser quebrada. Você fala, não, Mateus, esse negócio aí é coisa do diabo que você está pregando, é heresia. Sim, acredite no que eu estou falando. A lei foi dada para ser quebrada. Porque, vamos lá, pensa comigo aqui. Você acha que Deus deu a lei para você com expectativa de que você ia conseguir cumprir? Você acha que Deus estava lá no céu, olhando para Moisés, que foi o cara que ele deu a lei, e falando, Moisés, eu espero tanto que você consiga cumprir tudo. Davi, eu estou numa expectativa aqui para você, você é o homem segundo o meu coração, eu estou aqui torcendo, Deus estava aqui, figas. Por favor, Davi, você acha que era essa a expectativa de Deus, Ezequiel? Deus já sabia que o homem ia cair? Deus já sabia que o homem não ia conseguir, Nath? Deus já sabia. Então sabe qual é a expectativa de Deus? Olha para cá. Vou dar a lei, porque esse povo está achando que com o próprio nariz dele eles conseguem. Aí quando eu der a lei, eles vão ver que eles são tudo uns Zé Ruelas que eles não conseguem. E quando eles não conseguirem, a minha expectativa é que eles se prostrem e clamem, pedindo socorro. Quem vive pela lei, ele nunca precisa de ajuda. Ele sempre acha que ele consegue. Você vai lá para ele e fala, não transa com a tua mulher. Ele fala, não, deixa comigo aqui, não vou transar com a minha namorada nunca. Mas fala isso para um homem cheio do Espírito Santo,
qual é a primeira coisa que ele vai falar? Estou vendo uma leizinha? Corte? Não consigo não. Então o que eu vou fazer? Vou clamar. Vou pedir. Vou clamar por ajuda. A nova aliança, quem vive debaixo da graça, tem tudo a ver com o tanto que você pede, ora, levanta suas mãos para o céu, entende que você não é nada, mas que precisa dele. Alguém está entendendo o que eu quero dizer? O fim da lei é Cristo. O fim da lei na sua vida é você entrar numa posição de quebrantamento diante de Deus. Entrar numa posição, já compartilhei aqui, uma das primeiras igrejas uma das igrejas mais antigas que tem aqui na terra ainda, eu não lembro que país que é, tem uma portinha que é de 1 metro só de altura para entrar. Aí você pode pensar, uma portinha de 1 metro? Só criança entra nessa igreja? Não, é todo mundo que tem que entrar nessa igreja. Mas qual que era o conceito dos irmãos quando eles fizeram? Imagina que a porta da Vide aqui tem 1 metro. Aí você tem que entrar, as irmãs da recepção estão todas assim, ó. Oi, bem-vindo. Aí você tem que entrar como? Aqui, ó. Sabe por quê? Sabe qual era a filosofia dos pastores? É que naquela época eles achavam que a igreja era a casa de Deus. Hoje nós não cremos mais nisso. Quem é a casa de Deus mesmo, meus irmãos? Mas sabe qual era? O conceito era correto. Para entrar na presença de Jesus, não vai entrar com o nariz empinado, não. Tem que prostrar. Tem que inclinar. Só quem precisa. Só quem reconhece que não consegue. Alguém está entendendo aqui, meus irmãos? A lei foi dada para que fosse quebrada. Inclusive lá em Êxodo 32, você sabe que Deus deu a lei para Moisés, e Deus teve que dar 2 vezes, porque Moisés no Sinai, Deus fala, fica aí embaixo que eu estou bravo com todo mundo. Vocês acharam que vocês iam conseguir fazer na força de vocês? Agora eu vou mostrar então. E aí Moisés sobe sozinho, fica 40 dias, 40 noites lá com o Senhor, Deus dá as tábuas da lei para ele, quando estão me acompanhando. Deus dá as tábuas da lei, mas enquanto Moisés estava lá em cima, o povo achou que ele não voltava mais. E quando o povo achou que ele não voltava mais, o povo quis construir um bezerro de ouro. Falou, não, Deus os abandonou, Moisés os abandonou, vamos fazer outro Deus. Você conhece a história? Arão liderou a rebelião, construíram um bezerro de ouro. E aí a Bíblia diz que quando Moisés volta, olha o que acontece. E está projetado aí, Êxodo 32, 15. E voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas. Imagina, Moisés descendo, está voltando. Com as 2 tábuas do testemunho nas mãos. Tábuas escritas de ambos os lados. De um e de outro lado estavam escritas. Pula para o 19. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o quê, meus irmãos? Viu ele o bezerro e as danças. Então ficou bravo, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos a tábua e quebrou-a nos pés do monte. O que Moisés fez com as 2 tábuas? Foi profético, porque um dia a lei ia ser quebrada da sua vida. Ei! Chá! Moisés veio com as leis na mão, aí ele vê. E quando ele vê o povo, ele quebra. Isso era um ato profético, porque um dia você ia perceber que pela lei não dá para viver. Aí você ia quebrar a lei e falar, eu preciso desse Salvador na minha vida. Vamos trazer para a prática? Eu sei que eu não consigo amar Deus com todas as minhas forças, então eu preciso do Senhor, até para amar Ele de volta. Eu sei que eu não consigo nem ser fiel nos dízimos e nas ofertas, pela lei eu não consigo, me dá a lei que eu quebro. Mas eu sei, Senhor, me dá graça aqui que eu vou. Eu sei que eu não consigo nem emagrecer com as minhas próprias forças. Você acha que para Deus essas coisas são inúteis, mas Deus se importa com os detalhes da sua vida, sim. Deus se importa com as coisas grandes, tipo, Deus, eu sei que no meu braço, na minha força, eu não consigo nunca prosperar e virar um executivo. Deus se importa, mas Deus se importa também se você está incomodado com a sua aparência, se você quer emagrecer como eu estava. E eu falo, Senhor, pela lei não dá. O médico me dá dieta, como se ele falasse, não dá, não consigo. Mas aí eu vou lá e eu clamo, falo, Senhor, até isso eu não consigo. E aí vai vir o Salvador para te salvar. Sabe o que Yeshua significa? O Salvador. Só precisa de um Salvador. Quem sabe que não consegue, não merece nada. Então eu e você somos o povo que clama. Olha para o outro e fala, eu não consigo, me salva. O que você não consegue? Sabe o que está faltando para você? Não é 7 passos, não. Não é fazer isso, fazer aquilo, não. O que você não está conseguindo na tua vida? Sabe o que está faltando? Senhor, eu entendi. Eu não consigo.
Então faz você agora. Oh, Espírito Santo de Deus. A lei foi dada para que o homem reconhecesse que ele precisava do Senhor. Gálatas 3:18. Gálatas 3:18. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Tem alguém que tem uma promessa de Deus aqui? Está abaixo. Tem alguém que tem uma promessa de Deus aqui? Então não é pela lei que você vai conseguir, não é comportando bem, não é sendo fiel, é crendo, é pela fé. 19. Qual, pois, a razão? Por que então da lei? Aí o próprio Paulo explica. Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente. O descendente é quem, meus irmãos? Cristo é o descendente, a quem se fez a promessa. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. 21. É porventura a lei contrária às promessas? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a lei consegue dar vida, meus irmãos? A lei consegue promover justiça? A lei consegue dar verdade para você? Seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado. O que é a Escritura? O Velho Testamento. O Velho Testamento termina com todo mundo miserável pecador. Até Davi. Até Elias, que o pastor pregou. Pensa qualquer nome. Encerrou tudo no pecado. Para que mediante a fé em Jesus fosse a promessa concedida aos que comportam bem e cumprem tudo. Fosse a promessa concedida aos crentes fiéis. Fosse a promessa concedida a quem nunca faltou na célula nenhuma vez. Fosse a promessa, pega essa para você, filho. Fosse a promessa concedida. Se tem alguém que crê, diga aleluia. O desejo de Deus é que o homem quebrasse. Chama por ele, filho. Invoca o nome do Senhor. A gente tem aprendido lá no meio dos discipuladores jovens, você precisa clamar pelo Senhor, velho. O problema é que a gente vive uma geração que às vezes é religiosa, tá ligado? Às vezes os caras chegam na cela e o cara tá precisando de muita coisa na vida dele. E aí chega na hora da oração pelas necessidades, ele põe a máscara de crente. A máscara de fariseu. E aí, você está precisando do quê? Eu estou precisando de avanço na vida espiritual. Ah, cala a boca, velho. Melhor não pedir nada, tá ligado? Porque esse cara, ele não reconheceu ainda. Ele não reconheceu. Está precisando do quê? Eu estou precisando de saúde, né? Saúde para todos do Brasil. Tem uns caras que pedem umas paradas dessas? Uma vez eu fui na cela, o cara falou isso, falou, saúde para todos nós aqui. Ah, cala a boca, tio. Que saúde para todos nós? Esse cara, ele ainda se considera bom demais. Não vai receber nada de Deus, esse cara. Deus não vai dar saúde para todos nós, não. Sabe para quem que Deus vai dar saúde? Para quem quebranta e pede. Para quem se coloca na posição de filho, clama e pede. Ele dá. Tu sabe, você precisa tirar a máscara da religião, de achar que você consegue fazer as coisas. É ruim demais quando... quem aqui já passou por um período de discipulado? Que alguém sentou com você para te discipular? E aí é muito ruim quando os irmãos estão lá no discipulado e o irmão não tira a máscara. Fala, irmão, você precisa avançar nisso aqui. Isso aqui não está indo na tua vida. Vou falar de questões práticas da vida da igreja, que você está trocando ideia com aquela irmã, mas você não deveria estar trocando ideia com aquela irmã. Isso vai defraudar aquela irmã, você vai arrebentar com o coração daquela irmã. E aí o cara fala no discipulado, não, aleluia, ribalabacuri minai, ô glória. Sendo que ele deveria falar, mano, eu não consigo, me ajuda, eu preciso da graça de Deus, eu não tenho capacidade. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Oh, mano, vamos parar de andar por isso aqui. Oh, Shuriminaia, Subqueia. Não vai receber nada do Senhor, porque só recebe aquele que chega diante de Deus numa situação de que ele não consegue, que ele precisa colocar a cara no pó, de que ele precisa do Salvador, ele precisa que alguém intervenha na situação. Está entendendo o que eu estou falando? Se você conseguisse fazer tudo do seu jeito, na sua força, líder de célula, Jesus não precisava ter descido. Moisés podia ter te dado a lei que você cumpria, mas Jesus, ele desceu justamente para resolver o problema de quem não consegue. E é por isso que hoje o Senhor fala, se coloca na posição de que você não consegue, que eu vou entrar com a graça. Se coloca na posição de que na sua força você nunca ia multiplicar essa célula, você nunca ia fazer discípulo, clama que eu vou dar. Está entendendo o que eu estou
tô falando, alguém? Tira a máscara, velho, do crentão, do bonitão. Tira a máscara, tira esse lance de glória a Deus, amém, libalabacai. Não vai acontecer nada na tua vida, meu irmão. É por isso que tem irmão que vem aqui, roda, chora e a vida não muda. Porque ele não tem uma atitude de realmente perceber que na carne dele, pela força dele, pela meritocracia dele, não vai conseguir. E Deus faz isso justamente porque Ele te chama para uma vida de intimidade. Que é mais ou menos assim, nada que eu for fazer, dá para fazer do meu jeito. Nada, não tem uma vírgula do que eu vou fazer. Até para achar vaga de estacionamento no shopping eu preciso de Jesus. Até para, irmãos, no detalhe o Senhor chama você para depender. Quantos querem? Quantos querem estar debaixo da graça? Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Pois não estás debaixo do quê, meus irmãos? E sim da graça. Então veja, se o pecado não tem domínio porque eu estou na graça, quando eu estou na lei, eu vou pecar. E aí o apóstolo Paulo diz também, que a força do pecado é o quê, meus irmãos? Hebreus 8,13. Hebreus 8,13, olha o que diz. Eu amo navegar pelas escrituras, mais alguém? Oh Deus, ativa, aviva essa igreja. Hebreus 8,13. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Nova está falando o que aqui? Nova aliança. Quando ele diz nova aliança, está pegando a primeira e jogando no lixo. Torna antiquada. Joga no lixo não, porque ela tem um propósito. Mas está pegando a primeira e está tirando ela. Ela não serve mais. Não é mais para você. A lei, a primeira aliança não é. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Aleluia. Sabe o que vai acontecer com a lei da tua vida? Sua vida de você tentar se esforçar bastante. Sua vida de você viver debaixo de condenação, porque você nunca consegue, está quase desaparecendo da sua vida. Mas está vendo como o apóstolo Paulo deixa claro? Se é ele mesmo que escreveu Hebreus. A lei é antiquada, não serve mais para você. Larga a lei de lado, larga o padrão de lado e vive de acordo com a vontade de Deus, vive Cristo. A nova aliança. Volta no verso 7, Hebreus 8, 7. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, então olha, o apóstolo Paulo está falando que a primeira aliança teve um defeito. Mas o defeito não estava na lei, porque a gente leu que a lei é boa. O defeito estava em quem então, meus irmãos? Estava em quem o defeito, meus irmãos? Fala assim, estava na minha carne. De maneira nenhuma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Mas ainda bem que nós somos esses que chegamos na segunda. Quantos creem aqui? Então, só para a gente fechar. 3 razões pela qual a lei foi dada. Vem aí, banda, vem aí. Só para amarrar com você aqui. Primeiro, a lei foi dada para revelar e para mostrar a Deus. A lei foi dada por quê, meus irmãos? Diga, mostrar a Deus. Então, como eu falei para você no começo da pregação, Lucas, que eu estava falando, quando Deus fala assim, não adulterarás, é porque Ele é um Deus de traição? Ele é um Deus do quê? Ele é um Deus de fidelidade. Está me mostrando. Quando Jefão, Deus fala assim, ó, não minta, é porque Ele é um Deus que mente? Ele é um Deus o quê? Que fala a verdade. Sim, está me acompanhando? Então, veja, a lei veio para Deus olhar e falar, ó, vocês não estão no padrão, mas olha como é o padrão aqui. Adão perdeu a imagem pela qual ele deveria ter sido criado. Ele perdeu a imagem, ele perdeu a glória. Mas olha a glória aqui. Mas sabe o que é interessante, meus irmãos? Olha para cá. A lei mostra a Deus, mas a graça veio. A lei mostra um Deus que está longe, porque eu estou tão pecador miserável. Mas Ele está lá em santidade, em verdade, em fidelidade. Afasta-te de mim, que sou um miserável pecador. Mas João diz que a graça e a verdade, não é que elas foram mostradas lá do céu, elas vieram, porque o verbo se fez carne e habitou entre nós. A lei mostra um Deus lá longe, Esté, mas a graça veio e toca o leproso e fala, recebe vida agora, filho. Passado essa parada, né? Uau. 2. A lei também veio para mostrar o tanto que você é pecador. Uma vez que eu vejo tanto que Deus é grande, tanto que Deus é santo, tanto que Deus é ungido,
e eu não sou nada. Eu falo, meu Deus. Romanos 3:20, vai aí, vem comigo, finalizar na sequência de versículo. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Ninguém vai chegar naquele dia e falar, Senhor, posso entrar no céu, sou justo, porque eu fiz muitas coisas no meio da pandemia, distribuí muitas cestas básicas. Não, ninguém vai ser justificado pela lei, porque sempre vai ter um errinho em você, um calcanhar de Aquiles que vai te ferrar, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do que, meus irmãos? Olha para cá, pela lei ninguém vai ser justificado, mas na graça, justificados pois pela fé. Temos o que, meus irmãos? Oh, aleluia. A gente acabou de ler, está projetado aí. Pela lei veio o pleno conhecimento do quê? Do pecado. Mas a graça, pela graça vem o pleno conhecimento do Filho. E o Filho traz o quê? Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Eu vim como pão vivo que desceu do céu. Aleluia. Romanos 4:15. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Quem vive debaixo da lei, ele está toda hora achando que Deus está irado com ele. Suscita a ira, a gente acabou de ler aqui. A lei atrai a ira, mas a graça de Deus atrai a paz. E eu sei que não importa, no dia ou bom, ou no dia ou mal, eu posso levantar minha mão. A lei, eu acho que Deus vai ficar zangado comigo quando eu pecar, mas na graça, quando eu peco, eu sei que tem provisão de sangue para o meu pecado. Na lei eu sei que eu estou debaixo da ira, então eu vou me afastar. Mas quem está debaixo da graça, ele quer sempre se aproximar, ele quer sempre andar mais uma milha, ele quer sempre pedir perdão e se achegar aos pés do Senhor, porque ele sabe que ele é amado, ele sabe que tem lugar na casa do Pai para ele, ele sabe que o Senhor não vai dar as costas para ele, ele sabe que o Senhor não está irado com ele. 7 Romanos 4:7, é isso? Que diremos, pois, é a lei pecado? É isso que está escrito aí? 7:7, Romanos 7:7. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mais uma vez, meus irmãos, o Senhor não quer que a gente cumpra a lei. O Senhor quer simplesmente que a gente reconheça que a gente não consegue cumprir, e que Ele pode cumprir por nós. Quantos dizem amém? Romanos 3:19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja o que, meus irmãos? Diga mais alto, seja o que? Todo mundo que chega diante de Deus com base na lei, Deus vai olhar e falar, culpado, vai para a cadeia, vai para o quinto dos infernos. Mas quem chega debaixo da graça, Hebreus 8 diz que as cláusulas da nova aliança são essa: pegarei as minhas leis, escreverei elas no seu coração, imprimirei elas na sua mente, usarei com misericórdia para com as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei, nunca mais me lembrarei. Quem vive debaixo da lei vive debaixo da culpa, mas quem chega diante de Cristo, sabendo que está debaixo da graça, o Pai olha para ele e ele fala, oh Senhor, pequei. O Pai fala, que pecado que eu não estou mais lembrando? Ah Senhor, acabei de pecar aqui, o Senhor viu? Eu não vi não, porque com o seu pecado eu decidi não lembrar mais. E por último, a lei foi dada para ser transformada em promessa. Meu Deus do céu. Primeiro, a lei foi dada para mostrar Deus. Segundo, a lei foi dada para mostrar que você não pode nada na sua força. Mas 3, a lei foi dada para ser transformada em promessa. Como assim, Mateus? Eu te explico. Na nova aliança, o padrão de Jesus é muito maior do que na lei. Inclusive ele fala, a lei dizia, não matarás, mas eu digo, se só odiar, já matou. A lei dizia, não adulterarás, não vai transar com aquela mina, mas eu digo para você, se você só olhar para a bunda dela, já adulterou. Então, velho, o que é mais difícil? É muito mais difícil aqui o padrão de Jesus, é muito mais difícil. Mas veja, o que Jesus faz com a lei na nova aliança? Aquela mulher está diante dele, acabou de ser pega em adultério, ninguém a condenou, porque quem tem pecado que atira a primeira pedra. Fica Jesus
e ela. Aí Jesus olha para ela e fala o quê? Ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Tem gente que acha que Jesus estava dando a lei. Você vai e você não peca mais, viu? Na graça é assim, ó. Vai, que eu te prometo, você nunca mais vai pecar. Nós vivemos uma igreja que crê na corte, mas ninguém quer dar lei para você não. Na nova aliança, meus irmãos, sabe o que nós cremos? Vai lá, faça a corte, que eu prometo para você, Jesus vai te ungir, vai te dar capacitação, vai te dar graça, e o pecado vai passar longe de você. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não minta mais, mas eu prometo para você que você não vai mais mentir. Sabe por que nós não vamos mais, meus irmãos? Vai acontecer às vezes ou outra quando a gente andar na carne, mas porque Ele já nos selou com seu Espírito. E agora a lei é o Espírito. Para a gente encerrar, olha o que diz Romanos 8:1. Vamos ler juntos esse trecho? Romanos 8:1. Vamos juntos? 3, 2, 1. Agora, pois, já nenhuma... Continua. Porque a lei, vai santa, do Espírito... Então agora a lei, deixa aí nessa parte, no primeiro trecho do verso 2. Porque agora a lei é a lei do Espírito. Antes era uma tábua que foi quebrada. Antes era uma voz que veio de longe. Mas agora é algo que grita no teu coração. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui nessa noite? Antes era algo externo. Você não pode, você fica longe, você não vai. Mas agora é como se tivesse uma voz de dentro de você. Você não nasceu para isso não. Tem um caminho melhor para você. Por que eu não conseguia cumprir a lei? Porque é algo que está fora de mim. E a minha natureza era para mergulhar no pecado mesmo. Antes de eu aceitar Jesus era para mergulhar na morte. Mas agora a minha natureza é assim: vai para a direita, vai para o caminho da vida, vai por esse lado aqui. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Uma vez uma moça chegou em mim e ela falou isso. Ela falou: ai, eu posso ir na balada? Eu falei: sabe por que você está me perguntando? Porque já teve uma voz dentro de você, que é o Espírito da vida, que já mostrou para você que lá não é o teu lugar. Então você está vindo aqui perguntar para buscar um guru espiritual, para poder depois justificar o seu pecado. Mas já tem algo dentro de você que te contou a vida. Já tem algo de você. Não tem ninguém aqui que peca, que lambuja, mas que não foi avisado antes pelo Espírito Santo. Quando você entender o que eu estou falando? Sempre tem uma voz que te fala: vai por ali, esse não é o caminho da vida, aquele é o caminho da vida, vai pela vida. Ouve a voz que está dentro de você, meu irmão. Você não é um ser natural que precisa ser guiado mais por tábua de pedra. Você foi vivificado pela graça de Deus. Hoje o Espírito Santo foi feito residência, foi feito morada, e Ele é o próprio cumprimento. Cristo é em vós, esperança da glória. Cristo é em vós. Fique de pé no seu lugar.